Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Andréa Morelli, que é cientista social. E a gente vai falar sobre os determinantes sociais da saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, os DDS, são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Vou conversar com a Andréa para entender um pouco do lado social que determinam, então, a saúde da nossa sociedade. Olá, Andréa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Antes de qualquer coisa, queria te agradecer por você despender de tempo do seu dia a dia para compartilhar conhecimento com a gente. Você que é professora, mulher, mãe, ou seja, está sempre envolvida em um montão de coisas ao mesmo tempo, mas mesmo assim encontrou na agenda um horário para a gente conversar. Imagina, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar pelo básico. Eu li o que a Comissão Nacional de Determinantes fala sobre ela, sobre o que são, afinal de contas, os determinantes. Mas eu queria que você explicasse isso melhor para o nosso telespectador pelo olhar da ciência social. Quando a gente fala dos determinantes sociais de saúde, a gente fala desses determinantes que vão influenciar a saúde, né? Que vão influenciar os aspectos da saúde e da doença. Durante muito tempo, a gente tinha a ideia, a gente atrelava muito saúde à ausência de doença. Então, era muito esse olhar biológico, de se eu não tenho nenhuma doença, eu estou saudável. Certo. Quando a gente fala dos determinantes sociais de saúde, a gente fala de uma série de outros fatores que estão relacionados às condições de vida e de trabalho que vão influenciar na nossa saúde. Então, são fatores, como você colocou, né? São fatores sociais, econômicos, psicológicos, ambientais, culturais, que vão influenciar na nossa saúde. Certo. Quando você falou, explicando e esmiuçando esse conceito para a gente, logo de cara você fala a respeito das relações de trabalho. Quando a gente está aqui discutindo no programa Trabalhador em Foco, a gente vive questionando questões sobre qualidade de vida para o trabalhador, por exemplo, se ele está sentado da forma correta, se o patrão entregou a cadeira certa, ou se ele está carregando peso mais do que o corpo dele aguenta. Quando a gente pensa nos determinantes de saúde, mas os que têm relação, né, sociais, e aí, consequentemente, geram questões na ordem da saúde do trabalhador, o que a gente pode pensar que pode ser degradante socialmente e que o trabalhador está vivendo nessa relação de determinante social e trabalho? Então, quando a gente fala que tem alguns fatores relacionados ao trabalho que vão ser determinantes para a questão da saúde e da doença, a gente está falando do próprio ambiente de trabalho, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um ambiente extremamente exaustivo, com condições insalubres, e de insegurança para o trabalhador, se tem um horário muito restrito para alimentação, ou se a pessoa está trabalhando sob um estresse muito grande, não tem redes de apoio, isso tudo vai influenciar e pode trazer doenças ao trabalhador. Em contrapartida, se eu trabalho num ambiente em que eu me sinto bem, que eu tenho redes de apoio, que é um ambiente estruturalmente falando, que vai me possibilitar bem-estar e psicologicamente falando, que vai me trazer bem-estar, isso vai ser muito mais benéfico para a minha saúde. Então, as condições do trabalho, né, as condições que são oferecidas ao trabalhador, vão fazer muita diferença, vão ser determinantes para as questões de saúde e de doença do trabalhador. Fantástico. De acordo com a OMS, também possui relação essa questão das condições de vida, do trabalho, com os fatores sociais. Mas, afinal de contas, você que é cientista social,
todo mundo fala assim, isso tem a ver com os fatores sociais. O que são fatores sociais na prática? Como é que a gente entende essa questão da sociedade em si? Então, os fatores sociais são aqueles fatores que estão atrelados à sociedade, né? A gente fala assim, a sociedade como se fosse uma entidade. Nós somos a sociedade, né? Então, quando a gente fala dos fatores sociais, a gente diz de tudo que diz respeito à sociedade que vai influenciar na nossa vida. As nossas relações sociais o tempo todo presentes na nossa vida. Então, quando a gente fala dos fatores sociais, a gente fala do nosso estilo de vida. E aí, quando eu falo de estilo de vida, eu não estou falando daquilo que você escolhe, né? De como é que você vai querer viver. Não, quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando do tipo de vida que é permitido para aquela pessoa. Porque nem sempre a pessoa escolhe o tipo de vida que ela quer ter, né? Então, quando a gente fala dos fatores sociais, a gente está falando, por exemplo, das condições de moradia, se tem saneamento básico no lugar, do acesso à saúde que a pessoa tem, de escolaridade, né, do acesso à educação, do ambiente de trabalho, de todos esses fatores que fazem parte do nosso cotidiano e que vão influenciar no nosso estilo de vida, que vão influenciar na nossa saúde. Por exemplo, quando eu falei, né, da questão de que a gente antes associava muito mais a doença à questão biológica, Sim. a ausência de doença seria a saúde. A gente sabe que tem alguns fatores, por exemplo, a herança genética, a idade, o sexo, que vão ser determinantes da saúde. Então, pessoas de determinada idade estão mais suscetíveis a determinadas doenças. A gente sabe que tem algumas doenças que acometem mais as mulheres do que aos homens. E aí a gente está pensando nas questões biológicas, né? A gente está pensando nas heranças genéticas e tal. Não necessariamente todas as mulheres naquela mesma faixa etária vão estar com igual vulnerabilidade a determinada doença, porque tem uma série de outros fatores que vão determinar e que vão influenciar. Então, a gente sabe, e aí a gente fala dos marcadores sociais da diferença, na sociologia a gente usa muito esse termo. A gente sabe que o fato de ter uma determinada idade, ser mulher, soma-se a isso, né? Tem uma determinada idade, é mulher, é negra, é pobre. Isso vai ter uma diferença com relação à vulnerabilidade de determinadas doenças com relação a outras mulheres. Então, nesse sentido, é que entram os fatores sociais. Como que tem alguns marcadores, como que tem algumas questões sociais e principalmente, né, como que tem uma série de inequidades na saúde que vão fazer com que algumas pessoas acabem ficando mais suscetíveis a determinadas doenças do que outras pessoas. Legal. Se eu estiver equivocada, por favor, me corrija. Mas fatores sociais são aqueles marcadores ou são aquelas pastinhas, são aquelas escaninhos que nos separam e que nos unem? Então, assim, eu sou mulher, eu, Carla, né? Carla Coelho, mulher, branca, heterossexual, cisgênera, entre 35 e 40 anos, com formação acadêmica, ou seja, vai me colocando moradora de Petrópolis, do 2º distrito, é o que vai fazendo com que eu vire uma série de códigos, digamos assim? Que vai colocando numa série de caixinhas que quando somados, eles têm um significado, né? Exato. Por isso que eu falei que nós somos a sociedade, né? Nós somos esse feixe das relações sociais que a gente vive. Então, conforme vai colocando nessa série de caixinhas, isso vai fazendo com que você seja a Carla, né? Que tem uma série de questões únicas que vão te deixar mais ou menos suscetíveis. E aí a gente está falando de saúde, as questões da saúde ou a uma série de outras questões, né? Então, sim, essas caixinhas que a gente vai que existem e que vão somando a nós, né? Que são as nossas relações, que são os nossos feixes ali da sociedade e que vão fazer com que a gente esteja mais ou menos vulnerável a determinadas situações, que vão fazer com que a gente seja quem a gente é, né? E que vai ter aí uma série de separações que a própria sociedade coloca
e que coloca mais pessoas, algumas pessoas mais em risco do que outras pessoas quando a gente fala de saúde. Legal. Seriam, então, essas caixinhas que você foi falando, né, que você foi colocando aí, são alguns que a gente chama dos marcadores sociais da diferença e que são fatores sociais que vão influenciar nos determinantes sociais de saúde. Se a gente fosse pensar nos marcadores, esses iniciais que eu falei a respeito de mim, me tornam hoje uma pessoa ainda muito bem colocada, digamos assim. Porque eu sou mulher, ok, mas eu sou branca, eu tenho terceiro grau, e aí vai se criando. Determinantes sociais, marcadores sociais, eles podem, e eles de alguma forma denotam que você vai ter mais ou menos chance de ter uma vida saudável. Sim. E aí, quando você traz, né, essas questões que você colocou, é justamente aí que entram esses fatores, né, de moradia, saneamento básico, a escolaridade, a renda, as condições de trabalho, que vão influenciar na possibilidade, na maior probabilidade das pessoas desenvolverem alguma doença ou não. Claro que tem também a questão genética, tem uma série de outros fatores, mas aí a gente está fazendo recorte aqui para as questões sociais e que são muito fortes na vida do indivíduo, né? A gente vive em sociedade, a gente é cercado por questões sociais o tempo inteiro, que muitas vezes até vão influenciar nas questões biológicas, porque às vezes você tem uma predisposição genética para determinada doença, que dependendo do seu histórico social, você vai ter mais chances de combater essa propensão ou não. Né? Então, como que muitas vezes o social ele vai interferir até no biológico. Se você tem condições ou não de fazer um tratamento, se você tem condições ou não de fazer exames prévios que vão determinar se você tem chances ou não de ter aquela doença que é hereditária. Então, como que os fatores sociais eles vão influenciar até mesmo nas questões biológicas. Muito legal. Quando a gente pensa nisso, a gente consegue dizer que existe uma hierarquia dessas determinações, ou seja, o que mais importa para a geração desses determinantes? Não tem como a gente não estabelecer essas hierarquias, né? Assim, a gente vive uma sociedade que ela é dividida, que ela é classificada na sua essência, né? Dividida em classes desde a sua essência. Então, não tem como a gente não estabelecer essas hierarquias. É claro que aquelas pessoas que têm muito mais acesso à saúde, que têm muito mais acesso à informação, que têm maiores condições econômicas, elas vão estar num patamar diferente com relação a essas questões da saúde. Então, quanto mais a gente pensa as iniquidades da saúde, quanto mais a gente pensa as diferenças que existem de classe, de econômicas, isso vai influenciar muito na questão das iniquidades de saúde, em saúde. Então, a gente consegue perceber essas hierarquias existentes nessa questão. Certo. De acordo com a pesquisa... Desculpa te cortar, que são hierarquias que não são assim claras, né? Elas são hierarquias que elas estão ali no detalhe do cotidiano. Elas não são definidas. A gente percebe as diferenças, a gente percebe as dificuldades de acesso de uns grupos em detrimento de outros. Então, elas não são legitimamente estabelecidas, elas estão ali para a gente perceber nas relações cotidianas. Né? Elas não são tão claras, mas a gente percebe claramente. Em via de regra, quando a gente fala de questões de ordem social, quando a gente está trabalhando no mundo das humanas, né? É tudo um processo de avaliação, de percepção. É claro que existem questões de ordem quantitativa que comprovam as nossas percepções de ordem qualitativa. E aí, para você de casa, o que eu quis dizer de ordem prática é assim: se você é mulher preta, você vai ter um salário menor do que um homem branco. E aí existe uma questão
de percepção, mas existem números que comprovam isso, né? É diferente quando a gente está falando de matemática, que 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Quando a ordem é social, não é bem assim, mas a gente consegue comprovar essa qualidade dessa informação de forma, às vezes, quantitativa. Estatisticamente, como, por exemplo, homens pretos, existem vários estudos que estão em andamento a respeito do Covid, que homens pretos estão morrendo mais. E por que homens pretos estão morrendo mais? Porque homens pretos tendem, por conta de uma questão histórica e social, e a gente já falou isso daqui várias vezes no programa, a gente ainda tem uma questão de ordem social a respeito da nossa abolição, a escravatura, que foi feita de forma bem equivocada, bem estranha, né? Porque não adianta, você tá livre, mas você não tem casa, não tem comida, não tem educação e não tem trabalho. O problema é seu a partir de hoje, mas você tá livre. É isso, professora? Sim, é perfeita, né? Essa sua fala, assim, não tá escrito claramente, porque se não é aquela ideia de que se eu não vejo, não existe, né? Então não está escrito claramente. Mas se a gente pesquisa, se a gente faz um estudo, a gente comprova todas essas questões que você falou. Né? Então, foi bem nesse sentido que eu quis dizer que não está assim às claras, não está aberto para todas as pessoas. Às vezes, se a gente pergunta, dependendo para quem a gente está perguntando, a pessoa vai dizer, não, mas não é bem assim. Mas a gente sabe que na prática é dessa maneira que funciona. Né? Sim. E na prática e em teoria da quantidade de estudos que existem e que mostram estatisticamente todas essas questões que você colocou, de como que algumas pessoas elas vão estar muito mais vulneráveis do que outras pessoas, infelizmente. Não é o meu espaço de fala, mas eu gosto muito da questão da defesa dos direitos da pessoa negra, preta, ou como é que queira se denominar, porque existem estudos que falam negros, tem outros que falam pretos, e a gente tenta respeitar todo mundo. Mas a grande questão é que, às vezes, a gente está em qualquer ambiente e você fala assim, nossa, mas ainda existe racismo, ainda existem questões que são relacionadas com a abolição. Nossa, mas a abolição já tem tanto tempo. E aí a gente ouve ainda isso. Nossa, é um absurdo ter cota, né, na universidade para preto, gente, pelo amor de Deus. Porque esses pensamentos, eles ainda propagam na nossa sociedade por conta de falta de estudo do falante, né? E por conta dessas múltiplas percepções, né? As pessoas não têm conhecimento. Sim. Ou não querem ter, porque já decidiram a sua linha de pensamento, que também é um fato, e aí é outra coisa a discutir. Sim, eu ia falar justamente desse último ponto que você falou, né? Quando a gente fala dessa questão do racismo, quando a gente fala desses preconceitos, a gente está falando de construção social. E aí, quando a gente fala de construção, né? Construiu socialmente, ou seja, construiu na própria sociedade. E aí, às vezes, essa construção ela é tão antiga que se torna naturalizada. E aí, às vezes, a pessoa tem esse discurso que você comentou sem sequer se dar conta, sem parar para pensar o que ela está falando. Porque foi tão construído socialmente que de tanto ela ouvir, de tanto ela aprender, ela repete. E ela nem pensa no que ela está falando. E aí eu acho que espaços como esse, né, da gente trazer essas temáticas, são importantes justamente para desconstruir essas ideias, para desconstruir essa construção que vem de muito tempo, que vem historicamente, que as pessoas muitas vezes sequer percebem que fazem parte do grupo e que estão falando contra si mesmas, né? Por conta, assim, não culpando, por conta dessa construção social que naturalizou de tal maneira que a pessoa tem falas como a que você mencionou, de não existe racismo, a abolição já foi há muito tempo, e cotas que nada, né? Eu também precisava estar aí nessa história. Então, as pessoas não pensam sobre o que elas estão dizendo, e elas foram naturalizando, cristalizando por conta dessas construções sociais. Acho isso muito interessante da gente discutir. Fico muito feliz de estar à frente como jornalista responsável de um programa em que a gente tem espaço para poder discutir todas essas questões. Quando eu estava estudando um pouquinho para a gente falar sobre a questão dos determinantes,
Eu li vários artigos e um deles diz que, de acordo com uma pesquisa da Fiocruz, políticas públicas, e aí tem muito a ver com o que a gente estava falando, que pensem na diminuição da desigualdade social, auxiliam a combater esses determinantes sociais de saúde. Por quê, professora? A OMS até tem algumas premissas com relação a esses determinantes, né? Com a ideia de reduzir essas iniquidades em saúde. Então, fala-se muito da intersetorialidade, ou seja, de não ficar um só setor responsável por essas questões para tentar reduzir as iniquidades, o combate às diferenças, a participação social, a informação, o quanto é importante, justamente para tentar reduzir essas iniquidades, para tentar fazer com que aumente o acesso das pessoas à informação, à saúde, para que esses fatores que são tão determinantes da saúde e da doença, eles possam ter um olhar para eles mais atento para que reduza essas iniquidades. Muito legal. Enquanto você estava falando, desde que a gente começou a conversar, nesse bate-papo que a gente está levando para o telespectador lá de casa pelo programa Trabalhador em Foco, você falou 6 vezes a palavra iniquidade. E aí você vai falar assim, ela contou, telespectador, eu contei. Sabe por quê? Porque eu não sei o que é iniquidade. Aí, eu tô gravando de casa, do meu home office, diante do meu computador. E aí eu fui lá no Google, porque se eu, que estou há 7 anos aqui no Trabalhador em Foco, não sabia o que era iniquidade, eu concluí que você aí de casa também podia estar pensando, gente, o que é iniquidade? E agora a gente vai colocar no nosso dicionário. Iniquidade. Eu tava doida para você perguntar. O que é iniquidade? Porque então você me responde. Porque assim, a gente fala porque tá muito dentro desse assunto, claro, né? E fica muito estranho. Você começa a falar e assim, iniquidade abre parênteses, e aí você explica, fecha parênteses e continua. Então eu fui falando e pensando, nossa, seria bom se tivesse alguma oportunidade de explicar essa questão de equidade, né? O que seria mim. Isso? Porque eu tô com quando a gente mas me explica. Você prefere falar? Quero, acho fantástico você explicar pra gente. Então tá. A gente sempre ouve falar, assim, de novo aquela questão de naturalização, né? A gente sempre ouve falar de redução das desigualdades, né? Sim. A gente ouve muito falar tinha que ter mais igualdade, tem muita desigualdade. A gente usa mais hoje o termo equidade. Por quê? Qual é a diferença? Quando a gente fala de igualdade, a gente está falando de colocar igual, né, no mesmo patamar. Okay. Então, se eu coloco 2 pessoas iguais, e aí pegando carona no que a gente estava falando mais cedo, eu mulher, você mulher, qualquer outra pessoa mulher, igual, mulher. Não somos todas iguais. Não. A gente estava falando das caixinhas, né, que vão trazer uma série de diferenças. Falei dos marcadores sociais da diferença, que vão marcar algumas diferenças. Então, se a gente coloca todas as mulheres iguais, a gente não resolve a questão. O que é a equidade? A equidade é você entender que mesmo nessas igualdades, nessa ideia de todas são mulheres, existe uma série de diferenças. E aí a equidade é você atender mais especificamente aquela que mais precisa daquela necessidade específica. Então, por exemplo, se eu vou voltar para a nossa temática da saúde, né? Acesso à saúde, todas as pessoas terem acesso à saúde, beleza, todo mundo vai poder ir para o hospital. Se chegar lá, vai ser atendido. Todas as pessoas conseguem chegar no hospital? Então, a igualdade é eu dizer que todas as pessoas têm acesso à saúde. Beleza, tá igual. A equidade é eu entender que nem todas as pessoas têm como pegar um ônibus para chegar no hospital. Nem todas as pessoas têm um carro para chegar no hospital. Tem a condição de pagar o Uber para chegar no hospital. Então, a equidade é justamente eu entender que aquela pessoa que para o carro no hospital e vai se cuidar sozinha, beleza. Aquela pessoa
que pega o ônibus e consegue chegar no hospital, tem que ter ônibus para que essa pessoa chegue no hospital. Resolvi, beleza, então eu já atendi essa demanda específica. Aquela pessoa que é cadeirante e que não tem ninguém que a leve ao hospital, eu preciso ter alguma forma de fazer com que essa pessoa chegue ao hospital. Então, eu vou dar acesso à saúde, mas com particularidades, né? Com atendimento específico às necessidades de cada pessoa. Isso é equidade. É você tratar diferente pessoas diferentes para que elas possam ter igual acesso. E aí, quando a gente fala da inequidade, é a gente acabar com essas diferenças, né? Quando a gente fala da inequidade, é a gente fazer com que haja equidade. Muito legal, muito melhor do que o Google, porque era muito básica a resposta que eu ia dar, mas é porque a gente vive numa sociedade em que parece que tá errado não saber, em que parece que é feio não ter opinião sobre tudo, o que na verdade é uma grande lástima, porque ninguém sabe de tudo. E por mais que eu tenha falado que eu sou mulher, branca e terceiro grau, eu não sabia o que era equidade. E agora não só eu aprendi de uma forma ótima, como também o nosso telespectador lá de casa. Porque não adianta só mais então falar da questão do vamos ter atendimento em saúde. A gente precisa ter o atendimento em saúde, tem que ter como esse trabalhador e como esse cidadão chegou até lá, e tem uma série de questões. E quando a gente... Muito legal essa questão de que nós não somos iguais, né? Isso é um fato. Nós temos todas as nossas diferenças e é preciso respeitar isso tudo. Não dá para falar dos mesmos para os mesmos e a gente precisa sair um pouco desse contexto. Essa igualdade que se fala muito entre... Precisamos de igualdade entre homens e mulheres, já não é mais igualdade também, não é? A gente precisa de outra coisa, né? Então, acho que esse pensamento é muito interessante. O detalhe Carla, essa questão que você estava falando, né, de perguntar, da gente dizer que não sabe, que a gente não é obrigada a a gente não é obrigada a saber tudo, eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que as pessoas passarem a ser mais sinceras com relação ao que elas sabem, ao que elas não sabem, e que não é vergonha nenhuma a gente, às vezes, não saber determinada coisa e perguntar, talvez se todos agissem assim, a gente não teria tantas fake news, né? A gente não teria tantos absurdos circulando por aí. Porque o que acontece é que as pessoas, às vezes, têm tanto medo de mostrar que elas não sabem, que elas dizem qualquer coisa que vem à cabeça só para não deixar o buraco, né? E aí alguém escuta isso que ela falou, que tirou lá sei lá de onde, e repete. E aí o outro ouve e repete, quando a gente vê, tem várias pessoas que tomaram aquilo como verdade. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que obviamente, a gente não sabe tudo, cada um tem uma especificidade em uma determinada área, né? Cada um tem um saber acadêmico, científico, naturalístico, do senso comum ali da prática do dia a dia, que também é super importante e que às vezes vale mais do que muito certificado, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que não tem problema nenhum dizer que não sabe, não tem problema nenhum perguntar sobre as questões e problema nenhum pesquisar para saber aquilo que você tem vontade de conhecer, né? Muito bom. Professora, eu queria de verdade agradecer pelo nosso bate-papo. Nosso tempo estourou há muito tempo, mas eu tenho certeza que valeu super a pena para o nosso telespectador, não só para a gente entender a questão dos determinantes sociais e de como as nossas características influenciam, não só na nossa saúde, mas como da sociedade de uma forma geral, mas também para entender o que a gente precisa perceber. A gente está aí perto das eleições e é importante pensar em todos esses aspectos na hora de fazer um processo de diferença nas próximas eleições. Obrigada de verdade, foi um grande prazer. Eu que agradeço, Carla, muito obrigada. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta no próximo programa. Espero também levando novos conhecimentos para você, como no programa de hoje. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.